Oi pessoal, boa tarde, mais um live aqui direto da redação, hoje para falar sobre um tema super importante, sério, mas que também eleva a autoestima das mulheres, né? Para começar, eu trouxe uns dados aqui importantes também, que é 1 em cada 9 mulheres tem sintomas de depressão pós-parto. Esse dado vem da Universidade de Leeds, que fica no Reino Unido. E o mais preocupante ainda é que 20% dessas mulheres que apresentam esses sinais, elas não pedem ajuda, guardam tudo para elas mesmas. Então, por isso que a gente trouxe aqui a doutora Cláudia Porrutel, que ela é filha de Isabel e Paulo Roberto, ela é psicóloga especializada em autoestima e trauma, ela tem mais de 14 anos de experiência na área e ela também é professora da pós-graduação da PUC no Rio. Muito obrigada, doutora, por ter vindo aqui conversar com a gente, por aceitar nosso convite. Primeiro, eu queria que você explicasse quais são os sinais de que a autoestima não vai bem. O que acontece ali com a mulher para ela perceber isso? Agradeço o convite, né? Quanto mais a gente puder falar sobre autoestima, falar sobre depressão pós-parto, mais a gente pode ajudar as mulheres. Eu acho que é isso, né? Falar, expor, tirar de dentro de você e jogar pro mundo, né? Porque é um momento muito solitário na vida de uma mulher. Com certeza. No momento que ela acaba de ter um bebê, ela fica realmente muito em função de ser tudo para aquela criança, né? De um nível de dependência muito grande, né, dela com o bebê. E então, assim, a primeira pergunta, né, sobre essa questão da autoestima, a primeira coisa tem a ver com comparação. Né? Assim, com comparação, primeiro, de qual é o ideal que ela se propôs antes e que começa a ser desconstruído e ela tenta lutar contra. Porque tudo aquilo que ela construiu antes da maternidade, ela percebe que não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Mas em muitos momentos ela ainda luta. Não imagina. Com ela mesma. Imagina, eu disse que eu não ia ter ajuda de ninguém. Que eu ia deixar minha mãe longe, que a minha sogra não ia dormir na minha casa, que eu não iria ter nenhuma babá ou uma enfermeira, e aí de repente o bebê não consegue pegar o peito direito, não tem a pega, não tem. Você precisa de uma enfermeira que ensine o bebê a sugar o peito, por exemplo. Mas até isso acontecer, ela se sente horrorosa. Estou dando um exemplo, né? Por exemplo, quando o bebê não consegue pegar o peito. Né? Então, ela vai se sentindo a última das mulheres, porque ela entra nesse lugar de comparação e as vozes familiares, né? Como é que são as expectativas também da mãe, da avó, da cunhada, né? Das irmãs, de todo mundo em cima. As amigas acabam também virando aquela, imagina, você não quer amamentar? Que absurdo! Né? E a mulher tá ali, uma pressão gigante. Não tô sabendo se eu vou. Eu acho que hoje em dia também tem rede social, né? Que aí ela vai lá, tá rolando o feed do Instagram, vê que a blogueira conseguiu e ela não, e aí entra que ela já coisa tá, gigante. Que a blogueira já tá com aquela barriga chapada e ela fala, meu Deus do céu, quando ele não ele tem cólica e chora e fica mal, eu ataco o bolo de banana. Não, como é que é? Uma cliente minha falou isso outro dia, ela falou, e aí era isso, e aí se ele ficava mal, eu comia o bolo de banana. Se ele ficava bem, eu ficava feliz e comia o bolo de banana também. Né? Então, em primeiro lugar, tem a ver com as vozes da família, tem a ver com esse lugar do feminino da história dela, da rede, né? Que pode, de repente, em vez de estar ajudando, tá colocando ela no lugar mais para baixo, e a comparação que ela fez com ela mesma, com o ideal dela e com o que seria das outras pessoas que ela está em volta. Como que as pessoas podem inverter essa situação? Em vez de jogar mais pressão, ajudar essa mãe? As pessoas que estão de fora, que também deve ter gente assistindo, né? Não só mães, mas que fazem parte da família dessa mãe, como que elas podem ajudar também? A primeira palavra que me veio é empatia. É você verdadeiramente perceber se você está com alguém do seu lado que não está dando conta, empatia e diminuir o nível de exigência e de expectativa também. Porque às vezes a família ou as amigas ficam tão desesperadas do bebê ficar bem, do bebê ser saudável, do bebê não ter nenhum problema de saúde, que esquece que tem o bebê, mas tem a mãe também. Né? Então, ter um pouco de empatia também por aquela mãe que está
dando o melhor que ela pode, né? Eu acho que essa é uma frase importante para as pessoas que estão em volta. A mãe, ela está fazendo com os recursos que ela tem o melhor que ela pode. Então, dela entender que são, assim, dentro dos recursos que ela tem, é o melhor que ela pode, e muitas vezes ela está se sentindo muito invadida e tomar cuidado também, porque muitas vezes as pessoas em volta são abusivas e invasivas. Eu perguntar antes, sabe? Então eu acho que tomar cuidado com essa questão de ser invasivo e também de se colocar mesmo no lugar. Porque às vezes a pessoa acha que está ajudando, dando os pitacos, mas acaba atrapalhando ainda mais, né? E tomar um pouco de cuidado. Tomar um pouco de cuidado, porque é dual. Tem uma questão que a mãe precisa de ajuda e às vezes não tem coragem de pedir ajuda. Então, quando a pessoa também oferece, ela fala, ai, que bom. Mas ao mesmo tempo, dependendo do nível, fica também invasivo, né? Entendi. Gente, lembrando que vocês podem mandar perguntas aqui que a doutora vai responder ao vivo, em tempo real. Vamos para a próxima. E o que as mães podem fazer para levar essa autoestima no meio da correria lá? Sei que é difícil, mas existem dicas práticas assim, para elas elevarem a autoestima? Olha, a gente vai trabalhar com a ideia de poder fazer conexão com as pequenas conquistas do dia a dia. Né? Então, assim, não pensar muito como vai ser quando eu conseguir emagrecer, por exemplo, né? Quando eu conseguir ter mais autonomia, mas ficar mais no momento presente, porque eu estou falando muito do pós-parto, né? Eu não sei se eu posso falar um pouquinho também. Pode, claro. Aqui a gente tem mães assistindo de todas as faixas, né? Então, assim, logo no pós-parto, eu acho que é ficar mesmo com as pequenas conquistas do dia a dia, focar muito no aqui e agora, parar de pensar no lá então, porque é um momento que é um dia de cada vez, né? Então, assim, dentro da exaustão, é um dia de cada vez e focar nas pequenas conquistas do dia a dia. E depois dela poder contar com a rede, né? Porque aí ela vai se liberando um pouco, né? E eu acho que, assim, essa questão da autoestima é muito cuidado com o excesso de cobrança, né? Acho que a questão muito grande é o excesso de cobrança, de aceitar que cada um tem o seu tempo, né? E tem o direito de fazer do jeito que percebe que faz mais sentido para si mesmo. Entendi. Você falou sobre essa rede que ela vai ter. Qual que é a importância dessa rede de apoio, assim, para a mãe? Como que ela pode pedir ajuda também? Acionar, falar, olha, eu tô precisando, e aceitar também que ela não precisa ficar sozinha, né? Sim. Olha, existe um conceito muito importante que é o conceito de autonomia. O conceito de autonomia é você depender pouco de muitas pessoas, que é diferente do conceito de dependência, que é você depender muito de uma pessoa só. Então, quando a gente amplia a nossa rede, a gente vai para a autonomia, que é, contando um pouquinho só com várias pessoas, ela tem muito mais recursos e não fica com aquela sensação de estar pesando o outro, né? De que o outro está... que ela está sobrecarregando e aí ela vai ficando sem graça. Ela pode até se sentir culpada por isso, né? Por ela mesma, por estar colocando carga em outra pessoa, sendo que... Né? Porque assim, existem muitas mães que muitas vezes não tem família que pode ajudar por perto, que às vezes está em outro país, que às vezes está numa cidade diferente, né? Que não tem amigas que de repente estão na mesma sintonia ou na mesma situação. Mas se a gente consegue mapear quem está em volta, que não necessariamente é só da família ou são as amigas, que vai podendo usar essa rede de apoio, vai trazendo mais tranquilidade e mais segurança para os desafios, né? Então, por exemplo, quando começa na escolinha, ai, nossa, eu queria ter um momento com meu marido, porque o casal tá meio em baixa, né? Muito difícil. Então, oferecer, ficar, de repente, um pouquinho com o filho da amiga, em troca de ficar um outro fim de semana com o filho da outra amiga. Começar a usar mesmo essa rede, né? Muito bom. A gente estava agora no Janeiro Branco, né, que estava super incentivando essa questão de saúde mental.
E como preservar, que acho que vai além da autoestima também, né? A saúde mental da mãe que é super abalada nesse momento, no pós-parto e depois também, quando a criança já cresce. Olha, a gente para trabalhar a saúde mental, a gente tem uma coisa que é a prevenção disso, que é você poder de verdade ter práticas ao longo da vida de reequilíbrio, né? Então, por exemplo, um trabalho de trauma, ou quando a gente trabalha essas questões traumáticas, que é o exagero disso, onde a pessoa emocionalmente rompeu, né? E aí ela começa a ter crises de ansiedade, ela começa, né, e parto, por exemplo, também, ou então momentos, né, de dificuldade, de problemas de saúde do filho e etc e tal, são momentos muito impactantes, né? Então, assim, a ideia é que a mãe possa ter momentos de restauração. Eu sei que no meio do dia a dia isso é muito confuso e etc e tal, mas dela conseguir, ou no dia dela, né? A gente fala um momentinho de meditar, um momentinho de fazer um exercício físico, um momentinho de tomar um banho sossegado, dela conseguir organizar no dia dela um momentinho de restauração, para esse sistema emocional ir se estabilizando novamente. Então, ela pode até no momento de restauração ter até algumas sensações no corpo um pouco diferentes, que ela pare e possa respirar. E aí, usar mesmo a respiração. Soltar o ar mais lentamente do que o tempo que inspira. Porque aí você diminui o batimento cardíaco. Então, você vai... Isso é prático, é na prática. Né? Se a mãe falar, como é que eu vou meditar com a criança ali fazendo... Você pode incluir a criança na dinâmica, né? É super importante, Sim, né? Eu, por exemplo, com as crianças que estão perto de mim, eu falo, agora a gente vai brincar de yoga. E aí eu fico, cachorro assim, borboleta assado, Então, assim, isso é uma coisa importante nas atividades, poder incluir a criança, né? Então, tô no home office, minha filha tá de férias e eu tô muito culpada com isso. Falar... Eu tô aqui em São Paulo, hospedada na casa de uma amiga que tá home office com um filho pequeno. O que eu inventei ali com ele? É bom que ela tá pegando várias dicas com você, né? Tá aproveitando já. Eu falei, cadê sua agenda? Vamos fazer sua agenda de trabalho dessa semana. Aí eu sentei, a gente botou ele no meio da gente, colocamos o papelzinho, fiz os dias todos e falei, o que você comeu? E ontem eu comi fubá, sopa de fubá. E aí eu falei, que cor é a sopa de fubá? Amarela. Ele pintava. Entendeu? E aqui é o diário de gratidão, aqui é o ABC. Então, assim, incluir, né, a criança, em vez de... Porque quanto mais a gente estica a corda, pior. Quanto mais a gente integra os nossos vários eus, conta com várias ajudas, trabalha essa questão da respiração. E até nos momentos de práticas mesmo, né, de relaxamento e etc e tal, se não for possível... Sem eles, junte-se a eles. Como é que é o ditado? Eu até esqueci. Se não é possível com eles, junte-se a eles. Mas é isso. Né? A gente recebeu algumas perguntas já das mães, da audiência. A Priscila Pereira, que tá sempre com a gente. Obrigada, Priscila. Ela falou, gente, eu nunca tive autoestima. Não culpo a maternidade por isso. Como fazer para trabalhar isso? Então, veio antes da maternidade, até no caso dela. Quais são as dicas aí? Existe uma primeira coisa que é realmente você vai te dar o seu percurso, né? Olhar nos seus momentos da sua história, momentos de superação. Porque momentos de superação trazem essa sensação de conquista e de confiança. Ai, mas não foi nada demais. Então, assim, isso de achar que também tem que ser astronômico, né? De que tem que ser uma coisa enorme para você poder validar, é muito do ego. Então a gente sair desse lugar do ego e ir para esse lugar. Uma casa, ela não é construída com uma parede inteira, ela vai sendo de tijolo em tijolo. Então, assim, para você começar a ter autoestima, primeira coisa é você validar as conquistas que você teve ao longo da vida, pequenas conquistas. E, por exemplo, quando a gente está falando do corpo, validar que o corpo, ele tem as suas marcas, porque você viveu coisas importantes através do seu corpo. Então, quando você valida as marcas, porque cada marca te trouxe algo que ajuda você a construir quem você é hoje. Né? Então, assim, e cuidado com a comparação.
E muita atenção também em como o seu pai e a sua mãe agiam com você e diziam que se você fizesse assim, você então seria bem-sucedido, ou isso, ou aquilo outro, né? Cuidado um pouco com essas falas todas, que podem ter sido muito invasivas, né? Colocar elas entre parênteses, né? E atualizar. Você falou das pequenas conquistas, né? Eu acho que uma delas, na verdade é grande, acho que é o próprio ato de ter filho, né? Porque, imagina, você trouxe uma criança ao mundo, você conseguiu criar, já é uma conquista enorme. Acho que só isso já pode elevar super essa autoestima. Priscila. Tem da Aline Siqueira Borilli, perguntou: tem algumas ideias para os pais ajudarem na conquista dessa autoestima? Aí já entra o pai junto também, se você tem alguma ideia, alguma dica. Autoestima para a mulher? Isso, ou para o... como que os pais podem ajudar também na autoestima da mãe? Olha, é interessante, né? Porque muitas vezes os pais, o homem, ele tá entendendo qual é o papel dele nesse novo momento de vida que a gente está vivendo, né? As mulheres estão se empoderando, estão hoje em dia, né? Muitas mulheres ganham até mais do que os homens. Então o homem também está passando por um momento interessante no masculino. Sim. Né, questionando essa questão da violência, da agressividade e podendo, na verdade, a gente poder usar a questão da assertividade. Então, assim, os homens, a base, na verdade, é eles poderem ajudar a mãe a sair dessa cola absoluta com a criança, tá? Porque muitas vezes as mães, elas entram numa demanda dela e a criança, ela e a criança, ela e a criança, e ela não valida, muitas vezes, o tipo de ajuda que aquele pai dá. Então é muito importante a mãe entender que o pai, ele vai trazer a forma dele de ensinar e de fazer as coisas. É importante para a criança entender as coisas pelo ponto de vista do masculino também. Então, da mãe não achar que é só o jeito dela que funciona. Validar que do jeito masculino e do jeito do pai, tem aqueles memes do banho com a mãe, aí fica tudo no banho com o pai, a criança dá de cabeça para baixo. Né? Com o pai a criança pode experimentar coragem, muitas vezes, pode experimentar. Então, assim, o pai pode entrar na história toda, dando esse suporte, a mãe permitindo essa entrada, né? Quando vê que ele está fazendo, não tira porque sabe fazer melhor. Né? Então, acho que a primeira coisa é isso. E a outra é realmente, né, se o pai consegue acalmar e dar um centro, né? Eu tô com uma amiga que está com um bebê de 1 mês, por exemplo, e ela elogia muito o marido dela nesse sentido, porque às vezes ela entra numa coisa surtada, né? Ela mesmo diz, tá? Eu tô falando isso. Que ela fala, ai meu Deus, e ele fala, e ele me coloca, ele me dá um limite do tipo, ei, volta pra terra, cuidado, é pra tudo isso mesmo, né? Então, acho que cabe também ao pai também, sem ser, obviamente, de uma forma agressiva, né, ou que desqualifique, poder também dar limite. Eu acho que o pai pode entrar muito ajudando a mãe a ter limite. Tá. Acho que é mais as mães darem espaço para os pais ajudarem, né? Não pegar tudo pra elas. Porque depois elas reclamam que o pai não é presente, não ajuda, mas elas não dão abertura. A gente recebe muito, porque a gente também tem alguns pais blogueiros que eles falam isso, que assim, as mães. É engraçado nessa relação. A gente super entende os dois lados, mas que mães devem dar um pouco de espaço também para os pais participarem. É o perfeccionismo. Perfeccionismo é péssimo pra autoestima. Péssimo. É verdade. Tem uma pergunta da Viviane Soares. A baixa autoestima da mulher pode afetar a criança de algum jeito? Sim, com certeza. Porque se a mulher, a mãe, né, não valida o tamanho que ela tem, o espaço que ela ocupa, as conquistas que ela faz, e ela se coloca para baixo nesse sentido, ela não ensina a criança também a validar as conquistas que ela tem, o espaço que ela ocupa e os movimentos que ela faz em direção a se desenvolver e ocupar o lugar dela no mundo. Né? Então, como é que você ensina uma pessoa a ter uma coisa que nem você consegue manejar para você mesmo? Né? A gente não tem que saber tudo da vida, não é isso. Mas algumas coisas,
algumas coisas, na verdade, muitas coisas as crianças aprendem por modelo. Elas vão modelando. É o espelho, O espelho. Então, quanto mais a mãe e o pai são seguros do lugar que eles ocuparam e da validação que eles têm e das conquistas que eles tiveram, mais eles podem ajudar as crianças a validarem as pequenas conquistas deles também, né? Lembrando que é conquista a conquista que se constrói no castelo da autoestima, né? E acho que para as crianças também, você falou de conquistas, não só o elogio, né? Acho que é fazer a criança perceber mesmo que aquela conquista é importante para ela, né? Despertar essa noção. A Vanessa Pinheiro Fontes perguntou: como lidar com a culpa quando a gente volta a trabalhar? Olha só, a culpa foi uma coisa começada a colocar na cabeça das mães 200 anos atrás. Entendeu? Então, porque antigamente as mães, elas não tinham esse apego à maternagem. Não existia aquela coisa das amas, né? As crianças eram levadas para as amas e as amas cuidavam das crianças e as crianças voltavam com 5 anos de idade. Prontas. Né? Prontas. Né? As que sobreviviam, porque também era uma situação super confusa naquela época. Então, assim, então, essa questão da culpa é algo que é construído. E se você valida que você não é só mãe na sua vida e que precisa na sua vida para você ter saúde, porque a gente está falando de saúde mental, a autoestima é o topo da cadeia, mas a gente precisa alimentar várias áreas. Uma mulher, ela é feita do lugar de mãe, ela é feita do lugar de mulher, ela é feita do lugar de amiga, ela é feita do lugar de profissional, ela é feita do lugar da privacidade, que é o lugar que é só dela com ela mesma, entendeu? Ela também pertence a um sistema familiar que veio antes. Então, assim, quando a gente trabalha com essa ideia de que ela precisa validar que ela não é sua mãe e que ela tem outras coisas e que o filho vai ter que lidar com o vazio e aprender a gerenciar o vazio, que é saudável também, lidar com a falta, dá espaço para ela, né, gerenciar aquilo tudo, confiar de que também é saudável não estar lá o tempo todo. Até para a criança poder aprender sozinha, né? Que aí acho que vem a autoestima dela mesmo. É saudável incluir outras pessoas na vida da criança. Aí a gente vai falar de uma coisa importante, porque se a mãe está colocando a autoestima dela no lugar de ser absoluta para aquela criança está validando ela como pessoa, olha que carga tem nesse lugar. Então, se ela sai desse lugar de precisar da validação do bebê o tempo todo ali para ela, e ela fala, bom, eu não sou tão absoluta assim para meu filho, e tudo bem, outras pessoas também vão entrar no circuito, o ego, o filho vai ficar um pouco ferido, mas a alma dela vai se sentir melhor, né? A psique dela, né? O emocional dela vai se sentir melhor. Tá ótimo. Tem mais uma da Mariana Fernandes. Ela diz que tem uma amiga que acabou de ter bebê. Ela quer ajudar essa amiga a manter a autoestima. Muito bom, Mariana. O que ela pode fazer de dicas assim? Olha, acho que você pode ficar atento, né? Em que coisas que você pode propor para essa amiga que podem dar uma aliviada, para essa amiga poder ter tempo de ir ao banheiro, poder ter tempo de lavar o cabelo, porque se ela acabou de ter bebê, às vezes o que essa amiga está precisando é de um bom banho. Né? Então, assim, são coisas simples, mas que para a mãe são gigantes, né? Sim. Né, de estar ligando de manhã e sabendo se a enfermeira veio, ou se pode passar, em que momento pode passar para dar uma aliviada. Eu acho que isso é importante, né? Sempre ligar, não só parecer de surpresa, que às vezes pode até acabar atrapalhando, né? E colocar também, olha, às vezes eu fico sem graça de te perguntar, tudo bem eu te perguntar, né? Assim, e o diálogo mesmo, né? Então, essa mesma Mariana falou também. Fazer um programa só de meninas, ir às compras no salão, pode ajudar? E emocionalmente, como ajudar? Sim, pode ajudar. Eu com uma amiga, por exemplo, o primeiro passeio dela no shopping foi comigo. E aí foi muito interessante, porque, né, nesse primeiro passeio a gente foi ao shopping e ele estava de equipe. Então, via que o carrinho não ia passar, eu já ajeitava, pedir licença para as pessoas, né? Você está proativa nessa dinâmica ali, ela vai poder passear e se sentir protegida, né? Porque é um momento também de vulnerabilidade, né? Total.
Paulinha Siqueira Morishita. A superproteção da mãe com o bebê tem a ver com baixa autoestima? É aquilo que você estava falando também, né? Olha, um pouco sim, porque entra no lugar de querer ser muito validada pelo lugar da mãe ideal e perfeita, né? Isso por um lado sim. Por outro, tem uma questão que é biológica. A mãe, ela entra num estado, que é o estado puerperal, bate a palavrão, né? E o hormônio vai fazendo com que ela vai entrando numa sintonia, tão ela e o bebê, tão ela e o bebê, tão ela e o bebê, pra ela dar conta daquilo, que pode parecer às vezes até meio loucura. Quem nunca viveu, quem vê de fora, né? Então, assim, por um lado, é um estado biológico. E por isso que o pai às vezes precisa dar uma entrada para dar um limite nisso, tá? Mas por outras vezes tem a ver com vou então ganhar estrelinhas na vida, vou ser admirada, e quanto mais eu for admirada, como eu sou maravilhosa, melhor fica a minha autoestima, mais eu vou me sentir amada. A Aline Siqueira perguntou se a autoestima da mulher é ligada diretamente à aceitação do corpo no pós-parto, ou temos outras formas de levar isso? Olha, aceitar o corpo no pós-parto e ter tranquilidade, né, sabendo que vai ser um processo de meses para isso se recuperar, isso ajuda muito. Agora, quanto mais a mulher não tiver apoiada no que é do externo, no que é de fora, e tiver apoiado nas construções do afeto, das relações, das dinâmicas e do valor dela como pessoa, que não está só na imagem, mais autoestima ela tem. Por quê? Porque se apoiar muito na imagem é algo que não tem fim, porque o nosso corpo está sempre precisando de um retoque. Sim. É aquele padrão inalcançável, Inalcançável. Né? Que sempre muda. Sempre muda. Ou seja, a gente nunca vai conseguir alcançar. E principalmente nesse momento, por exemplo, a parte mulher, né, da relação mulher e homem, ela vai ficar prejudicada porque é o nível de exaustão e de situações. O que vai segurar mesmo a relação, o que vai segurar é a conexão. É realmente ir para um lugar maior de maturidade mesmo. Então é um momento muito importante da gente ir para valores mais elevados, aumentar o nosso nível de consciência e não só ficar no nível de consciência, né, do que é o externo, do que é o mais, né, palpável, digamos assim, né? Tá ótimo. Tem mais alguma coisa que você acha importante a gente dar mais atenção, assim? Dar algumas dicas? Acho que assim, qual é o nosso objetivo aqui? Eu acho que o nosso objetivo aqui, na verdade, está ligado ao amor. Né? Quando a gente está nessa empreitada de mãe e pai, lembrar que no final das contas a gente está cultivando o amor e é com o amor, né, que a gente está trabalhando essa dinâmica, e aonde percebe que está faltando amor, ajudar esse amor a florescer, né? Então é o que traz sentido. Então a gente buscar dar sentido à vida e não esperar que a vida tenha sentido por si só. Né? Então assim, o que traz o sentido para a vida? É você estar fazendo coisas boas, é você estar fazendo coisas belas, é você estar fazendo coisas éticas, e é você estar colocando realmente o amor mais em movimento. Então eu acho que na dúvida se conecta com o amor, faz conexão com isso, né? Lembra disso, chama isso para dentro de você, lembra de momentos de amor, porque aí, ok, é da vida. Vai dar. E é isso aí. Tá bom. Muito obrigada, viu, doutora Cláudia, por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu agradeço muito, viu? Eu fico muito feliz. Que bom. Se tiver mais alguma pergunta que chegar aqui depois, ela pode responder, a gente pode entrar em contato com ela, né? Tem suas redes sociais também. Isso. Muito bom. @claupuntel no Instagram. Então me sigam. Já tem vários stories sobre isso. Ontem eu fiz um evento sobre isso e vou postar mais coisas. Tá ótimo, então. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, gente, por ter assistido essa live aqui com a gente. E até a próxima. Muito obrigada.